inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de tratar de uma temática que é tão premente para toda a sociedade, para todos nós, para toda a população, não só de humanos, né? A gente tem a mania de pensar que a vida, ela se restringe às nossas vidas, né? Mas na realidade a gente é apenas um elemento da vida. E é bom poder falar sobre isso para que alcance muitas pessoas, que chegue a muitas pessoas e que as pessoas passem a pensar mais sobre alterações climáticas, né? Sobre mudanças climáticas. A gente está vivendo um momento de muita intensidade nas discussões sobre o tema. A gente tem órgãos muito bem reconhecidos no mundo inteiro, a gente tem gestores políticos que são empreendidos nessa condição de pensar as causas e as consequências das mudanças climáticas globais, e eu acho que o papel dos jornalistas como você é justamente transformar essa nossa linguagem científica numa linguagem mais acessível para as pessoas, para que as pessoas possam também ajudar e se reconhecer como parte dessa grande esfera de vida que nós temos aqui no planeta Terra. Bem, você me pergunta o que são mudanças climáticas. Primeiro, eu gostaria de dizer a você que mudanças climáticas, para a ciência, não é algo novo, né? As alterações climáticas, elas sempre existiram, desde o início, antes mesmo da vida como a gente conhece se estabelecer no globo terrestre. Então a gente tem períodos que a gente chama de glaciais, que são aqueles períodos que a Terra, a parte terrestre é recoberta pelo gelo, né? E tem os períodos interglaciais, que é um período como esse, que nós estamos vivendo agora. Agora, no contexto de mudanças climáticas, transformações climáticas a gente sempre teve, mas no contexto de mudanças climáticas, o que seriam as mudanças climáticas? As mudanças climáticas seria esse processo de mudança no clima por conta da emissão de gases que são liberados na atmosfera. Eu não sei se vocês lembram, mas a atmosfera ela é composta por vários tipos de gases que vão se sobrepondo, e essa emissão de gases ela é colocada na atmosfera e isso gera um aquecimento na atmosfera. Quando gera um aquecimento na atmosfera, mudam todos os processos biológicos que estão acontecendo aqui na Terra, todos nós, seres, né? Desde nós animais, os vegetais, se você for pensar os organismos marinhos, todos eles que sejam animais, que sejam macro ou micro, né? E algas, né? De diversas categorias, elas sofrem o impacto disso e muda completamente a composição de vida terrestre. Por isso que a gente tem visto desaparecer muitas espécies, né? A gente escuta, tal espécie está em extinção, tal espécie está em extinção, e na realidade isso é produto dessa dinâmica evolutiva, né? Mas o que é que está acontecendo hoje, e que é preciso a gente frisar, é que essas mudanças climáticas, que tem todo um tempo geológico, quando eu estou me referindo, eu estou falando das eras geológicas, desde quando não tinha vida, só haviam vulcões, né, lavas, mas desde esse tempo, os estudiosos, a gente já viu que ocorreram várias alterações. O que a gente está vendo agora é que nós estamos acelerando o processo. Existem causas naturais e existem causas antropogênicas, né? E o nosso papel nisso é muito importante, porque, entenda, 60% desse aquecimento está sendo promovido desde a Revolução Industrial. Então, a prova que somos nós é que quando a gente faz a avaliação dos gráficos que demonstram essas alterações climáticas ao longo das eras geológicas, a gente vai ver que nesse período que nós estamos vivendo, o Holoceno, ou como é mais chamado hoje, o Antropoceno, essas alterações elas estão sendo muito mais rápidas.
E aí a grande preocupação da Organização das Nações Unidas, do painel intergovernamental de mudanças climáticas e de alguns gestores políticos de alguns países em fazer essa sensibilização da população como um todo, para que todo mundo possa, inclusive, quando vai escolher os seus candidatos, votar em candidatos que se preocupem, que tenham sensibilidade ambiental em um aspecto mais amplo, que não pense apenas no seu lixo doméstico, mas pense que uma alteração que pode ser gerida por um prefeito ou até votada por um vereador, ela pode ter impactos, sim, nessas alterações climáticas, nessas mudanças climáticas, que pode causar não prejuízo à natureza. Eu queria ressaltar isso. Não é um prejuízo à natureza, é um prejuízo à espécie humana. O que nós estamos fazendo é criando uma condição para que a espécie humana desapareça. As pessoas às vezes dizem assim, antes que a natureza morra. A natureza ela não morre nunca. Existe uma dinâmica de vida. E enquanto as pessoas se acharem superiores aos outros seres, elas vão estar sempre praticando esse tipo de dano, pensando que vão ter poder, que vão conseguir monopolizar determinadas áreas, vão extrair um determinado mineral em um local, quando na realidade o que ele está fazendo é destruindo a possibilidade da espécie viva, a espécie humana se manter aqui. A espécie humana só se mantém aqui se a gente tiver por mais tempo, né? Se a gente tiver cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso ambiente, porque nós somos ambiente também. Uma coisa que a gente vem percebendo a gente nota que a temperatura ela está modificando, né? Quando é calor, é mais calor. Quando é frio, é mais frio. Isso é algo do nosso cotidiano, né? Então, isso é efeito das mudanças climáticas. Isso é efeito da emissão de combustíveis fósseis na natureza que promove um maior aquecimento. Então, é algo do nosso cotidiano. Eu falei, por exemplo, das áreas, do aumento das áreas semiáridas e áridas, né? Tem inclusive alguns estudos demonstrando que no Nordeste já tem áreas áridas. Esse estudo ainda está sendo avaliado pelos pares, porque todo estudo científico ele precisa ser avaliado pelos pares e discutido pelos pares. Mas o que a gente percebe? Que com o avanço do desmatamento, que é propagado por nós mesmos, porque a gente pensa que para produzir alimentos a gente precisa desmatar, quando isso não é verdade, né? A gente está alterando as possibilidades do nosso clima aqui na nossa região, que não é dependente apenas da nossa região, né? É preciso que seja dito. Nós dependemos aqui das chuvas que vêm do Atlântico, né? Nós dependemos dos ventos que se projetam sobre a região Nordeste e nós também temos alguns resíduos dos rios atmosféricos que são produzidos lá na região amazônica, né? Dos rios voadores, como os cientistas falam. Então, assim, esse processo de aridificação é resultante das nossas ações que se projetam sobre o clima. Aquilo que é alterado lá na Amazônia tem efeito sobre o Nordeste. O que é alterado na China tem efeito sobre o Nordeste. Nós é que não pensamos sobre isso. O próprio aquecimento, que as pessoas têm dito assim, tem surgido mais fogo. Eu não acredito que esse fogo aqui na Caatinga seja fogo natural, não. Eu acredito que sejam fogos acidentais. Mas se fosse natural, fosse um fogo espontâneo, como às vezes acontece em algumas áreas, tem a ver com acréscimo de temperatura, que não é produto apenas das nossas ações, mas é produto das ações de aquecimento de todos os humanos, né? É preciso dizer que isso é comprovado. Quando a gente vê a escala, quando a gente vê as curvas que demonstram o aquecimento global, a gente percebe que quando houve a Revolução Industrial, esse aquecimento aumentou em projeção, assim, que a gente
numa escala que a gente não... Hoje a gente, puxa vida, como é que a gente teve um efeito tão grande sobre a mudança? Porque, embora as alterações climáticas acontecessem, elas agora se tornaram muito mais rápidas, né? E o IPCC, ele diz, né, que se a gente não cuidar, essas alterações poderão comprometer, já em 2100, a gente já pode ter o caos para a espécie humana, né? É possível a gente trabalhar muito para que a gente não chegue no período da era glacial mais rapidamente, né? Porque, como eu falei desde o início, nós vamos chegar à era... Eu e você não, porque o tempo geológico é um tempo de séculos, de milhares de milhões de anos. Mas, assim, se a gente não fizer uma coisa hoje, o cenário apresentado pelos cientistas é de que nossos filhos não terão como sobreviver com o ambiente numa temperatura que é projetada para daqui a alguns anos. Então, o que é preciso a gente fazer? É preciso a gente mitigar as nossas ações de impacto climático que possa fazer com que essa temperatura aumente ainda mais. E o que é que o IPCC ele coloca? É que como a gente as ações antropogênicas são, né, a maior parte dessas causas, a gente pode fazer alguma coisa para garantir que a nossa espécie se perpetue por mais tempo. Há como desacelerar bastante, e eu diria que tem como a gente estabilizar e aí a Terra manter-se na sua escala normal de mudanças entre as eras glaciais e interglaciais. Mas para isso não sou eu e você, né? Para isso é principalmente que haja engajamento dos gestores públicos, né? A gente não pode votar em pessoas que neguem as mudanças climáticas globais, porque se a gente estiver votando em pessoas que negam as mudanças climáticas, nós estaremos votando no final da vida da espécie humana. Das outras espécies, algumas não, tá? A gente começou do nada e a gente pode voltar de outra forma, porque a natureza, eu já disse, ela não morre. Quem morre somos nós, né? Ela se revive. E é importante dizer que nós somos apenas adubo nessa vida, né? Se a gente desaparecer, a gente vai compor o solo na forma de cinza ou pelo processo de decomposição, a gente vai compor o solo e os elementos que constituem o nosso corpo vão servir para alguma forma de vida novamente, né? Então, por esse ponto de vista, a vida não acaba nunca, né? Mas é preciso dizer, votem em pessoas que não neguem as mudanças climáticas e que tenham comprometimento com o Nordeste, com o Brasil e com o mundo. Não é porque uma doença surge só num local que a gente não é responsável por aquela doença. O que tem de doença aqui é resultado da ação de todos.